Nos últimos meses, estamos presenciando taxas bem elevadas nas famosas NTNBs, conhecidas como Tesouro IPCA+. E com isso, é completamente normal que muitos investidores se questionem: bom, nesse momento eu deveria investir em ações ou em Tesouro IPCA+? Por isso, nesse vídeo, eu quero te mostrar uma forma da gente comparar o retorno das ações com o retorno do Tesouro IPCA+, para que a gente consiga fazer uma certa comparação. Mas é óbvio, para a gente fazer essa comparação, a gente precisa partir de algumas premissas, então, obviamente, o resultado que a gente encontrar não vai ser a verdade absoluta, mas apenas um termo comparativo para a gente conseguir chegar na conclusão. Qual retorno estaria valendo mais a pena? Retorno de certas ações ou do Tesouro IPCA+? E para começar o vídeo, nós vamos precisar entender a diferença entre dois indicadores. O primeiro é o Dividend Yield e o segundo é o famoso Earning Yield. O Dividend Yield ele mostra para a gente o retorno que a empresa deu em relação à distribuição dos seus dividendos nos últimos 12 meses. Já o Earning Yield ele mostra para a gente o potencial retorno que a gente teria investindo numa ação com base nos lucros que ela dá. Para conseguirmos entender um pouquinho melhor, eu vou utilizar aqui um exemplo na prática. Imagina uma ação que está custando no mercado hoje R$ 30. Então, se você abrisse a sua corretora e fosse comprar uma ação dessa empresa, você teria que pagar R$ 30 por ela. Se a gente pegasse todo o lucro que a empresa dá e dividíssemos pela quantidade de ações disponíveis no mercado, nós chegaríamos no lucro por ação. Então, vamos supor que o lucro por ação dessa empresa é de R$ 5. Porém, quando a empresa ela vai distribuir dividendos, ela não distribui 100% dos seus lucros. Normalmente, ela distribui apenas uma parte desse lucro. E isso é conhecido como payout. Então, quando você olhar o payout de uma empresa, é basicamente a porcentagem do lucro líquido que ela está distribuindo em forma de proventos. Então, vamos supor que o payout dessa empresa é de 50%. Então, se ela deu um lucro de R$ 5 por ação e ela vai distribuir 50% desse lucro, então o investidor que tivesse uma ação dessa empresa receberia R$ 2,50 de dividendos a cada ação que ele tiver. Então, como vai ser o cálculo do dividend yield? Nós vamos pegar o dividendo distribuído por ação, ou seja, R$ 2,50, e dividir pelo preço da ação no mercado. Então, o dividend yield da empresa seria de 8,33%. Agora, se a gente fosse olhar para o earning yield, a gente não estaria olhando para os dividendos, a gente estaria olhando para todo o lucro que a empresa dá. E nesse caso, não é um lucro de R$ 2,50, é um lucro por ação de R$ 5. Então, basicamente, para a gente encontrar o earning yield, a gente pega o lucro por ação e divide pelo preço da ação no mercado. Fazendo essa divisão, a gente chegaria num retorno de 16,67. Então, basicamente, esse seria o potencial de retorno que a gente tem. Porque muitas pessoas enxergam a única forma de retorno ao se investir em ações olhando para os dividendos. Só que o dividendo ele é apenas uma parte do lucro da empresa. A empresa ela pode reter o restante, continuar reinvestindo no próprio negócio para continuar gerando mais lucro. Então, isso também entra no cálculo do seu retorno, que é o caso do Earning Yield. O Earning Yield considera o potencial retorno que você tem, considerando todo o lucro que a empresa dá. Então, você está comprando uma empresa de R$ 30 que dá um lucro por ação de R$ 5. Então, seria um retorno de 16,67%. Bom, agora que a gente já entendeu essa diferença de dividend yield para earning yield, a gente pode vir para outra parte da planilha fazer algumas simulações. E para isso, eu vou utilizar o exemplo do famoso Banco do Brasil. Como a gente viu, a gente sabe calcular o earning yield, é pegar o lucro por ação da empresa e dividir pelo preço da ação no mercado. Porém, se a gente entrar aqui no site da UVP Analytica e pesquisar sobre Banco do Brasil, a gente já encontra esse indicador pronto para a gente, do earning yield, que nesse caso é de 21,91%. Então, você pode ver que, em relação a todo o lucro que o banco dá, o retorno esperado é de 21,91%. Quanto menor o preço da ação no mercado, maior o earning yield. Mas a gente não pode olhar isoladamente para esse indicador, assim como também a gente não pode olhar isoladamente para o dividend yield. Por quê? Quanto mais descontado a empresa tiver no mercado, maior serão esses indicadores. Só que a empresa ela pode estar descontada por um momento macro, onde a renda variável está sofrendo, ou às vezes também a empresa ela pode estar passando por algum problema. Não é o caso do Banco do Brasil. Olhando para o payout, o banco costuma ter na faixa de um payout de 40% a 45%. Eu vou utilizar aqui um exemplo de 40%, ou seja, ele pega 40% do seu lucro e distribui para os seus acionistas em forma de dividendos. Dito isso, o dividend yield, considerando esse cenário de 40% de distribuição dos lucros, seria de 9% de dividend yield.
Mas esse não é o único retorno que o investidor tem, porque por mais que o banco distribua 40% dos seus lucros, os outros 60% ficam retidos, o banco pode reinvestir e gerar resultado para os seus acionistas. E um parâmetro que a gente consegue olhar para ter noção do resultado de como o banco ele está remunerando ou como a empresa está remunerando os seus acionistas é através do indicador conhecido como ROI, que é o Return on Equity. Esse indicador mostra o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, o ROI ele é muito utilizado para mostrar para a gente o quanto a empresa consegue rentabilizar os seus acionistas frente ao capital que eles investiram. No caso do Banco do Brasil, ele possui um ROI hoje de 17,70%, mas o ROI ele varia. Se fizermos então uma média, chegaríamos no ROI aproximado de 17%, o que daria um retorno de 10%. Por quê? Vamos entender aqui o que está acontecendo. 40% do lucro do banco distribui em forma de dividendos, o que daria um retorno de 9%. Os outros 60% que ele não distribuiu, ele reinveste no próprio negócio e consegue gerar um retorno médio para o seu acionista de 17% ao ano. Só que não é 17% em cima de 100% do lucro, é apenas em cima dos 60% que ele não distribuiu. Então, isso daria um retorno de 10%. Se a gente for somar, então, o retorno que o acionista vai ter com a distribuição de dividendos e com o dinheiro que a empresa reinveste e consegue gerar mais resultados, é só a gente somar o dividend yield com esse retorno que a gente utilizou através do ROI. Chegaríamos a um retorno total esperado de 19% ao ano. Só que, para a gente comparar, por exemplo, com o Tesouro IPCA+, qual é a rentabilidade do Tesouro IPCA+? Se a gente entrar aqui no site do Tesouro Direto, nós vamos conseguir perceber que a rentabilidade do Tesouro IPCA+, é a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, para a gente conseguir fazer uma comparação justa, nós vamos precisar pegar uma inflação como média. Se olharmos historicamente para o nosso país, o IPCA nos últimos anos fica na faixa de 6%. Então, utilizando aqui um IPCA médio de 6%, qual seria a rentabilidade, então, esperada para o Banco do Brasil? Seria de IPCA, que é os 6%, mais 12%. Então, a gente consegue comparar. Quanto está o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035? A planilha já mostra para a gente. Está em IPCA mais 7,81%. Nesse caso, partindo dessas premissas aqui, Banco do Brasil estaria com um retorno de IPCA mais 12%. Então, sim, ele estaria dando um retorno acima do que o Tesouro IPCA+. Qual seria esse retorno acima? É o famoso prêmio de risco. Se você investe em renda variável, você está tomando mais risco do que você investir em emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional, que é o órgão que administra o dinheiro do nosso país. Então, o prêmio de risco hoje estaria na faixa de 4,10%. Você estaria tomando risco para ter um retorno anual acima do Tesouro IPCA+, de 4,10%. Por isso que eu falei que a gente parte de algumas premissas. Primeiro que, se você considerar uma inflação maior ou menor do que é utilizado aqui no exemplo, o resultado vai ser diferente. Se você considera uma inflação média de 5%, o retorno seria de IPCA mais 13%. Se você utiliza uma inflação maior, o retorno já seria de IPCA mais 8%. Além disso, a gente está partindo do princípio que a empresa continue apresentando ROI de 17% e que ela continue também ali distribuindo na faixa de 40% dos seus lucros em forma de dividendos. É bem simples utilizar essa planilha, a gente só precisa preencher as células que estão em branco. Utilizar um IPCA médio, que a gente acredita que vai ser a média dos próximos anos, olhar o ROI da empresa através do site da UVP Analítica, pegar o payout e o earning yield. Assim, a planilha ela já vai calcular para a gente qual seria o retorno comparado com o Tesouro IPCA+. Mas eu gostaria de fazer uma breve observação. Por mais que a gente esteja aqui olhando e muitas pessoas pensem, bom, IPCA mais 12 é melhor do que IPCA mais 7,81. Mas eu quero fazer algumas observações, porque nós estamos comparando ações com título de renda fixa. E quais são essas observações? Primeiro ponto, estamos utilizando premissas para chegar nesse resultado. Nada garante que realmente será esse resultado apresentado se a gente comprar, por exemplo, ações do Banco do Brasil. A gente está tentando descomplicar o processo e tentar achar uma maneira fácil de comparar um ativo de renda variável com um ativo de renda fixa. Segundo ponto, são dois ativos com propósitos diferentes. Se nós investirmos em ação, o nosso propósito é investimento de longo prazo. 10 anos,
15 anos, para a gente de fato se expor à evolução daquela empresa, aos resultados que ela apresenta. Quando a gente investe no Tesouro IPCA+, a gente pode se programar para um objetivo de médio prazo. Você pode ver que a gente tem hoje o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, ou seja, daqui 4 anos. Então ele é muito bom para objetivos de médio prazo e também de longo prazo para compor uma carteira diversificada. Até porque essa taxa de IPCA mais 7,8 dificilmente a gente presencia. Como você pode ver, eu separei aqui esse gráfico para mostrar para você. No período de 15 anos até maio de 2024, apenas 0,4% do tempo a gente presenciou uma rentabilidade de IPCA mais 7,5, ou seja, é uma taxa extremamente difícil da gente encontrar. Então não deixa de ser uma oportunidade quando a gente fala de Tesouro IPCA mais 7, ou até mesmo Tesouro IPCA mais 6,5. Você pode ver que apenas em 7,7% do tempo a gente teve taxas entre 6,5 a 7,5. Justamente por isso que eu deixo a mensagem final: diversifique a sua carteira. Você pode utilizar aqui esse parâmetro como uma forma de comparação e entender que, da mesma forma que a gente tem oportunidades em renda fixa com as NTN-Bs, a gente também pode encontrar boas empresas que estão descontadas e apresentando bons resultados. Então, IPCA mais 7 é bom, mas IPCA mais 12 também pode ser. Porém, se for uma boa empresa, não olhe apenas para indicadores, busque entender se a empresa de fato é boa, sólida, se faz sentido para a sua estratégia. Isso é importante acima de qualquer outra coisa. Nós não temos que investir apenas olhando para o dividend yield ou apenas olhando para o earning yield. A gente precisa entender, bom, qual é o segmento que essa empresa atua? É um segmento que eu vejo o futuro, que se encaixa na minha estratégia? A empresa de fato ali está com a saúde financeira controlada, dívidas em dia, apresentando bons resultados? É isso que importa. E não coloque todo o seu dinheiro em um só ativo. Você consegue perceber que nós temos oportunidades de ambos os lados. Nós só precisamos diversificar a nossa carteira e entender que nós não precisamos focar os nossos olhos em apenas um tipo de ativo. E eu sei que provavelmente você vai estar se perguntando se essa planilha vai estar disponível para download, e como vocês sabem, sim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser fazer a cópia e futuramente fazer alterações para você fazer as suas próprias simulações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem aqui no canal. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.